Oi, gente! Hoje a gente vai conhecer mais uma questão de arte que caiu no Enem. Então, se prepara, se liga aí que a gente já vai começar. Essa questão caiu no Enem em 2018 e antes da gente ler o texto, o Enem apresenta aí como texto 1 e 2, né? E o texto 1 é uma imagem e logo em seguida a gente tem um pequeno parágrafo que é o texto 2. A gente precisa observar, porque muitas vezes os textos são longos e a gente se perde no enunciado. Então, a imagem, ela vai ajudar muito a gente a compreender um pouco das coisas da prova, né? Principalmente as questões de arte. Então, aproveita a imagem, respira um pouquinho nesse momento da prova, para a gente começar a entender e a responder essa questão. A parte 1 foi a imagem e a parte 2 agora é o texto. Acompanha comigo. A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre body art para a gente começar a entender como é que a gente vai responder essa questão. Primeiro a gente tem que entender o que é a body art. Body art, na tradução, significa arte do corpo. Body, corpo, arte. É arte, né? E quais são as principais características dela? Ela surgiu nos Estados Unidos e na Europa por volta da década de 60 e ela tem o corpo humano como base. Então, ao invés de eu ter uma tela em branco, ao invés de eu ter um texto, ao invés de eu ter um espaço de apresentação, eu tenho o corpo, né? Então, o corpo ele é base para toda a expressão do artista. O artista carrega, né? Ele é o suporte, ele é o material para essa expressão, né? A arte está no corpo, né? Tem a materialidade e a resistência do corpo, o corpo como suporte para essa experimentação. Existem também relações entre a arte e a vida cotidiana que podem estar expressas nesse corpo, né? E tem temáticas diversas, livres de preconceito. Então, o corpo do artista, ele vai ser fundamental, ele é a base da body art. Agora, vamos olhar as alternativas, né? A gente tem aqui no texto, a concepção de body art está relacionada à intenção de... Olha só, ele quer saber qual a intenção da body art. Agora, a partir dos textos, né? E aí ele coloca, um texto é uma imagem. Então, a gente tem que fazer a leitura dessa imagem. Presta atenção. A intenção, a body art, a intenção está relacionada a quê? Na letra A, ele coloca estabelecer limites entre o corpo e a composição. Na letra B, fazer o corpo um suporte privilegiado de expressão. Na letra C, discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. E na D, compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. E na E, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. E aí? Já tem uma noção de qual é a resposta? Vamos discutir um pouquinho sobre essas questões para a gente destrinchar melhor sobre elas. Agora que a gente já leu as alternativas, vamos entender qual é a correta e quais as outras estão erradas e por quê, né? Logo de cara eu vou falar que a alternativa correta é a letra B, porque ele diz logo assim, ó, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Foi o que eu mais falei na explicação, né? A body art, a base dela é o corpo. Toda a criação artística vai ser no corpo, né, do artista. Mas por que não as outras alternativas? Olha só, lembra do enunciado? A concepção de body art está relacionada à intenção de, letra A, estabelecer limites entre o corpo e a composição. Não, a gente não quer limites. A composição é criada no corpo. Então não há limites entre o que é a composição, o que é o corpo. Não existe isso, tá? Inclusive, olha só, vamos olhar aqui. O suporte, ele é base para body art. Quando a gente olha no texto 2, né, que está lá escrito, é revelado que, além da pintura e do desenho corporal, o corpo em si é suporte artístico e é de forma privilegiada. Então, assim, o próprio texto ajuda a gente a responder a alternativa. Agora, vamos lá. Eu já sei que é a letra B, mas a gente vai saber por que não é a letra C. A letra C, é o que ela diz. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como a arte. A concepção de body art não está relacionada a discutir política. Na verdade, ela tem tema diverso, livre de preconceito. Então, quando ele diz que, na letra C, a body art estaria relacionada à intenção de discutir políticas e ideologias sobre o corpo como a arte,
Não, ele não discute ideologia, ele não discute política, ele não discute nada. Apenas a arte é trazida ali como base no corpo, né? O corpo é fonte para tudo aquilo. Vamos para a letra D. A letra D. A concepção de body art está relacionada à intenção de compreender a autonomia do corpo no contexto da obra? Não, porque a obra ela não tem a finalidade de criar compreensão nem autonomia de nada. O corpo é suporte para aquilo. Então, a body art ela não vai criar uma concepção de autonomia, não é para você compreender a obra de arte separada do corpo. Então, a letra D, ela não vai ter isso, essa autonomia do corpo. Não existe autonomia do corpo, tá? Dentro do contexto da body art. E a letra E? A letra E, ele diz assim, vamos ler a questão, né? Na concepção de body art, está relacionada à intenção de destacar o corpo do artista em contato com o espectador? Não há contato com o espectador. Em nenhum momento, nem na imagem, que é o texto 1, e nem no texto escrito, número 2, fica clara essa relação. Então lembra que, além da gente conhecer as características da body art, a gente também precisa entender que os textos foram colocados. A gente precisa criar uma relação, não basta conhecer a body art. A gente precisa ver a relação entre o texto da imagem 1, né? Analisar aquela imagem e também o texto escrito. Então, também não seria a alternativa E. A gente volta para a clássica, que foi o que eu mais repeti no começo desse vídeo, a letra B. Então, de acordo com os textos, a concepção de body art está relacionada à intenção de fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Essa é a alternativa correta. Marca aí, fim da questão. A arte no Enem pode parecer fácil e pode parecer bobo para alguns, porque só tem poucas questões. Então, se você quer fazer a diferença, não marca bobeira. Estuda, e eu tenho certeza que você vai se dar super bem e fazer a diferença na sua prova, sua pontuação vai ser altíssima. Boa sorte, bons estudos e a gente se encontra na próxima resolução. Tchau!